Olá, gente amiga! Tudo bem com vocês? Hoje temos muitas novidades no programa Superação. Nós teremos uma boa música, uma entrevista com o Dr. Bruno Neves e no final uma palavra de superação para você. Não saia daí, não mude de canal, programa Superação para mudar a sua vida. Olá pessoal, estamos começando o programa Superação e conosco o Dr. Bruno Neves, que estará falando sobre a febre amarela. Nós temos ouvido muitos noticiários acerca desse surto que tem acontecido na nossa região e adjacências e nós estaremos hoje versando um pouco sobre isso. Boa noite para todos vocês e boa noite, Dr. Bruno. Obrigado por sua presença, que Deus te abençoe grandemente. Boa noite, pastor. É uma honra estar aqui, tentando esclarecer um pouco sobre essa doença que é uma doença sazonal, ou seja, tem períodos que ela surge com força, tem períodos que ela some e tal, e nós, infelizmente, estamos num período aí que ela está bastante presente, principalmente na nossa região. Legal. Eu queria fazer algumas perguntas, algumas curiosidades, e a primeira delas é a seguinte: como se contrai febre amarela, doutor? Bom, a febre amarela é uma doença que ela se contrai pela picada de um mosquito. Aí, que mosquito que vai ser esse? Depende de onde a pessoa vai estar. Tem o ciclo dela silvestre e tem o ciclo dela urbano. O ciclo silvestre, geralmente, é o mosquito do gênero Haemococcus. Já quando a pessoa, o ciclo urbano dela é o Aedes aegypti, que é o mesmo causador da dengue, que causa essa doença ao picar. No meio silvestre, o hospedeiro definitivo, ou seja, essa doença, o mosquito do gênero Haemococcus passa por um primata não humano, geralmente é o macaco prego. E quando o ser humano se aventura a ir nesses ambientes de florestas, nesses ambientes mais silvestres, esse mosquito pode picar o ser humano, ele sai de lá infectado pelo vírus da febre amarela, que é um vírus que causa essa doença da família dos flavivírus. Isso aí é só para deixar um pouquinho mais claro. E na cidade é quando o Aedes aegypti pica o ser humano. Aí a pessoa pode contrair febre amarela alguns dias depois. Olha só. E quais são as áreas endêmicas? Bom, historicamente, Amazonas, Centro-Oeste, no Paraná, ali, na Zona da Mata também bastante. E falando mais especificamente da nossa região, estamos tendo muitos casos em Duas Barras, surgiu também, antes disso até em Teresópolis, Sumidouro, chegamos a ter caso, Trajano de Moraes, tivemos alguns casos suspeitos, e Bom Jardim, então, está bem presente na nossa região. O senhor tomou conhecimento se Anem Paraíba teve algum caso? Em Anem Paraíba, eu não trabalho atualmente em Anem Paraíba, mas eu não fiquei sabendo ainda, Então, o pessoal dessas regiões, fiquem ligados, se previnam, e é muito importante que você aprenda um pouco sobre como se prevenir contra a febre amarela, porque é uma doença que pode levar a óbito, doutor? Pode levar a óbito. É uma doença que a taxa, geralmente, 90% dos casos, principalmente as pessoas de áreas endêmicas da doença, elas são oligossintomáticos, ou seja, tem muito poucos sintomas ou são assintomáticos. Por quê? Porque o vírus está muito presente naquela região. Mas especialmente em regiões onde essa doença não é tão presente, pode surgir até as formas mais graves e tal. E com isso, aumenta um pouquinho a taxa de letalidade. Isso aí varia também de acordo com se a doença está fazendo um quadro leve, moderado e tal. Nos quadros graves, pode chegar a 50% de letalidade. Olha só. Ela tem uma média, assim, de 32% de letalidade. No geral, 5%, 10%, nos casos
mais brando, mas pode chegar com uma média de 32% e quando é grave, 50%. Então, uma doença que quando é grave pode chegar a 50% de letalidade, é uma doença que você tem que ter uma atenção muito especial, né, com ela. Então, como diz o velho ditado, é melhor prevenir do que remediar. Então, uma outra pergunta, quais são os sinais e sintomas dessa doença? Bom, especialmente se o indivíduo não é vacinado, né, e mora numa área endêmica da doença, e nós atualmente estamos numa área endêmica, né, Duas Barras, por exemplo, é aqui do lado, né, e especialmente a zona rural lá de Duas Barras e nas cidades da região também. Qualquer quadro de febre de indivíduo não vacinado, a gente é obrigado a pensar que pode ser um caso de febre amarela, para não deixar passar uma doença que é potencialmente grave, com uma taxa de letalidade dessa, passar despercebida, como se fosse uma virose, como se fosse uma dengue. Então, geralmente, é febre, dor no corpo, dor atrás dos olhos. Normalmente, ela, assim, muitas vezes ela não vem com aqueles sintomas claros, assim, que você vê, isso é febre amarela. Por exemplo, o olho mais amarelado, aí você interna o paciente, pede um exame de sangue, vem com as enzimas hepáticas todas alteradas, ou seja, uma grande alteração no exame de sangue, né, para o povo entender mais. No que diz respeito a fígado, né? Pode fazer no finalzinho uma síndrome hepatorrenal, ou seja, a pessoa já começa a fazer uma falência renal. Então, no geral, né, a grande maioria dos casos, ela se manifesta com sintomas completamente inespecíficos, uma febre, uma dor no corpo, uma dor nas articulações. Aí você pede um exame de sangue, vem com plaqueta baixa, né? Pode se confundir facilmente com uma dengue, que a dengue também dá tudo isso, dá plaqueta baixa, dá febre, dá dor no corpo, dá dor atrás dos olhos, entendeu? Só que quando começa a ter um certo grau de insuficiência hepática, né, a pessoa começa a ter também um distúrbio dos fatores de coagulação, que a gente fala que é o fígado que produz, e o vírus da febre amarela ataca especialmente o fígado, né? Depois, no grau mais avançado, né, quando está grave, então quando é a febre amarela maligna, começa a fazer um grau de insuficiência renal, começa a ter os níveis elevados de creatinina, o normal é 1, vai lá para 5, 6, entendeu? A pessoa já começa a entrar em falência renal e fica fácil falar que é febre amarela, mas aí já pode ser tarde demais. Então, todo caso de febre em indivíduos de uma área que é endêmica de febre amarela e tem que pesquisar, tem que procurar saber se esse indivíduo foi vacinado ou não, ele deve ser considerado um caso suspeito de febre amarela até que se prove o contrário, porque o seguro morreu de velho, não pode deixar passar uma doença dessa. É muito sério, né, pessoal? E quem deve se vacinar? Bom, indivíduos de 9 meses aos 60 anos de idade, né? A vacina, ela é feita com a criança com 9 meses. Só que aí recomenda não fazer junto com a tríplice viral, que ela pode interferir na eficácia da vacinação para a febre amarela. Alguns falam, né, que a imunogenicidade da vacina, o que quer dizer isso? Está em torno de 90 e poucos %. Tipo assim, é o sinal, é o que mede se a vacina funciona ou não. Ou seja, 90 e poucos % dos indivíduos que fazem uma dose da vacina de febre amarela estão protegidos. Não precisaria de fazer uma segunda dose. Só que mesmo assim se faz uma segunda dose, né, justamente para aumentar, né, a proteção do organismo. Quando a criança está com 4 anos, faz uma segunda dose dessa vacina. Teoricamente, o indivíduo não teria que fazer mais, né? Quando não se sabe o estado vacinal, né, pode fazer, quando sabe que só fez a vacina de 9 anos, né, de 9 meses, e após, né, os 5 anos de idade, se a pessoa quiser fazer, ela faz só mais uma dose e vai estar protegida para a vida toda. Se o indivíduo tem estado vacinal ignorado, não sabe se tomou a dose quando estava com 9 meses, com 4 anos, ou então sabe que não tomou, ele vai fazer uma dose da vacina, vai estar protegido por 10 anos e depois de 10 anos ele pode fazer outra dose da vacina. Olha só. E tem alguma contraindicação a vacina? Se tomar mais de 2 vezes pode causar algum tipo de problema? Não, teoricamente não. As contraindicações, né, por se tratar de uma vacina de vírus vivo atenuado, o que é um vírus vivo atenuado? Eles manipulam o vírus para ele ser capaz de estimular o seu sistema imunológico, né, mas dele não causar a doença em si.
Então, eles colocam o vírus meio que bobão dentro do seu organismo, mas ele está vivo. Então, se ele está vivo, se a pessoa não está com a defesa muito boa, teoricamente pode causar problemas. Então, como regra geral, toda pessoa que tem o sistema imunológico comprometido não pode fazer essa vacina. Por exemplo, bebês com menos de 6 meses de idade não podem fazer, porque a criança não tem um sistema imunológico muito bom ainda. Pacientes HIV positivos, sintomáticos, ou seja, se ele já está sintomático, é sinal que o sistema imune dele não está muito bom. Ou então, quando as células linfócitos T, CD4, o que são essas células? São as células que o vírus da AIDS, né, são nossas células de defesa, que o vírus ataca. Né? Quando essas células abaixam de 200, né, um valor lá nosso que o médico abaixou de 200, então não pode fazer a vacina, porque essa pessoa está com o sistema imunológico comprometido, então esse vírus poderia causar um problema maior. Pessoas que estão fazendo uma dose mais alta de corticoide, prednisolona, hidrocortisona, né? Também recomenda-se não fazer. Por quê? Porque o corticoide diminui o sistema imunológico. Gestante tem que avaliar o custo-benefício. Normalmente não é bom fazer. Pessoas com qualquer doença infecciosa. Pensa, o indivíduo já está com uma doença infecciosa, com uma gripe, com um resfriado, com um estado febril. Você vai colocar mais vírus nele? Né? Não pode. Mulheres também amamentando, é bom evitar, porque o vírus pode passar para o bebê. Então, essas são as principais contraindicações. E pessoas também que têm alergia ao ovo, porque a vacina ela é cultivada no ovo. Então, tem certos componentes da vacina que podem causar reações alérgicas, então é bom evitar. Eu não sabia, cultivado no ovo. É cultivado no ovo. Interessante. Então, doutor, muito obrigado por essas informações. Prazer. E com toda certeza vão ser de grande valia. Então, pessoal, muitas informações preciosas e nós precisamos nos prevenir. Conforme já foi dito aqui, é melhor você prevenir do que você remediar. Aprendi muita coisa hoje, não sabia que essa vacina ela era cultivada no ovo. Né? Acho que é muito legal essa interação porque a gente aprende muito. Então, doutor, com toda certeza estaremos trazendo o senhor aqui novamente. Foi um prazer, uma alegria muito grande tê-lo aqui. E você que está nos assistindo, não fique de fora desse projeto, não saia daí, porque tem muita coisa boa ainda por vir, ok? Que Deus te abençoe poderosamente. Não saia daí.